positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na primeira metade do século XIX, cujo precursor foi o francês Auguste Comte. Surgiu com o desenvolvimento do Iluminismo, das crises social e moral do fim da Idade Média e do nascimento da sociedade industrial, processos que tiveram como grande marco a Revolução Francesa. Com isso, essa corrente propõe a crença no poder exclusivo e absoluto da razão humana para conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais. Essas leis seriam a base da regulamentação da vida do homem, da natureza como um todo e do próprio universo. Seu conhecimento pretendia substituir as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum por meio das quais, até então, o homem explicava a realidade. Com o tempo, essa ideia de positivismo foi modificada, incorporando várias correntes como o positivismo jurídico, do austríaco Hans Kelsen, e o positivismo lógico, ou Círculo de Viena, de Rudolf Carnap. Em relação à hermenêutica, o positivismo defende que interpretar é descobrir o sentido exato e verdadeiro da lei, com a ideia de que a norma tem que ser subsumida ao caso mediante simples aplicação, ou seja, o juiz aplica a norma ao caso por critérios lógicos objetivos, deixando de lado sua subjetividade. Para isso, utiliza-se da lógica formal como método de interpretação e adequação das normas jurídicas ao caso concreto. Decorrente deste pensamento, surge a concepção mecânica da função jurisdicional, pois a sentença era considerada um ato meramente mecânico, um simples exercício da lógica dedutiva, destituída de qualquer elemento valorativo e alheia à realidade dos fatos. Nesta esteira, a decisão proferida ou prolatada pelo julgador seria então assemelhada à construção de um mero silogismo, em que a lei seria a premissa maior, a premissa menor o caso concreto apresentado à apreciação, e a conclusão a decisão. Com isso, os sistemas lógico-formais eram insuficientes para atender à dinamicidade do direito. Por isso, buscou-se outros mecanismos que suprissem os espaços deixados pela insuficiência do pensamento analítico. Desta forma, resplandece a lógica do razoável, como técnica que possibilita ao jurista encontrar condições adequadas para a aplicação de um direito mais justo, onde o juiz, em várias situações, terá que, por conta própria, completar os critérios axiológicos pertencentes à ordem jurídica, positiva com base em suas estimativas pessoais. A lógica do razoável é uma corrente que admite que as regras gerais de interpretação existam, porém não permite que encerrem toda e qualquer conduta. Encoraja que o que está pré-estabelecido seja levado em conta não como uma muleta, mas como uma base para análise crítica baseada nos fatos escusos e particularidades que cada situação apresenta, tendendo mais para a busca pela exceção. Como o próprio nome sugere, a lógica da razoabilidade admite uma interpretação mais justa e racional, a flexibilização controlada característica do pensamento moderno. O criador dessa corrente foi Luís Descanse Sitges, que nasceu na Espanha em 1903, e foi discípulo de renomados mestres como George Del Vecchio, Rudolf Stammler, Rudolf Smith, Hermann Heller, Hans Kelsen, Felix, que eram os maiores expoentes do pensamento jurídico da época. Luís acreditava que a lógica do razoável seria a solução para uma interpretação justa, pois, segundo a intenção de emprego deste método, como único, poderia o intérprete deixar de lado, de uma vez por todas, a referência à pluralidade de diferentes formas de interpretação, escolhendo só uma entre várias existentes para a formulação de uma única regra, com universal validade.
que seria de que o juiz sempre deveria interpretar a lei de modo e segundo a interpretação que o levasse à solução mais justa dentre todas as possíveis. Com isso, a lógica do razoável enseja a aplicação das normas jurídicas segundo princípios de razoabilidade, ou seja, elegendo a solução mais razoável para o problema jurídico concreto, dentro das circunstâncias sociais, econômicas, culturais e políticas que envolvem a questão, sem se apartar completamente dos parâmetros legais. A teoria do positivismo, ela busca a aplicação do direito focando a regra e teve como principal expoente a teoria de Hans Kelsen. Em contraposição à teoria de Hans Kelsen, surge a teoria do filósofo Caim Perelman, que desenvolve sua teoria a partir da aplicação valorativa do direito, em que valores e princípios são aplicados para que se possa adequar proporcionalmente e razoavelmente o direito. É importante que na aplicação adequada da norma jurídica, que a aplicação seja feita tanto no que diz respeito à razoabilidade, tendo em vista que essa razoabilidade é a medida a ser aplicada corretamente do direito, e a proporcionalidade, ou seja, a medida com que esse direito é aplicado. Isso se mostra relevante na ciência jurídica contemporânea, visto que o ordenamento jurídico ele tem uma grande função além do que a própria norma. A norma jurídica continua a ser levada em consideração. No entanto, essa norma jurídica ela também é aplicada dentro de um contexto, seja ele filosófico, social, antropológico, político e cultural. Então, dentro dessa questão, nós podemos identificar que a norma jurídica ela continua tendo seu valor, ela continua tendo sua aplicação. No entanto, a partir da interpretação é que se podem colocar em análise razoavelmente e proporcionalmente esses conceitos. A homossexualidade não é crime. Então, por que ser homossexual e por que o homossexual não pode constituir uma família? O que se está aqui a analisar e a discutir é porque há de se adotar a melhor interpretação da norma do artigo 1723 do Código Civil, em consonância com os princípios constitucionais, para se concluir qual a interpretação daquela norma civil a ser adotada, afastando-se outras que, em sua literalidade, também seriam possíveis. É dever da Corte Constitucional, da jurisdição constitucional, dar essa proteção se, de alguma forma, ela não foi engendrada ou concebida pelo órgão competente. E o conceito de família no mundo odierno, diante de uma constituição pós-positivista, é um conceito de família que só tem validade conquanto privilegie a dignidade das pessoas que a compõem. Não estamos legislando para pessoas distantes e desconhecidas. Estamos alargando as oportunidades de felicidade para nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e nossa família. Absolutamente ninguém pode ser privado de seus direitos, nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Proibir essa mulher gestante de fazer a opção pela interrupção da gravidez, até por amor ao feto, me parece que é proibi-la de fazer uma opção até lógica. Dar à luz é dar a vida, não é dar a morte. A permanência de um feto destituído de viabilidade, incapaz, portanto, de sobreviver autonomamente em ambiente extrauterino, não pode justificar, quanto à gestante, o imenso sofrimento a que esta estará sujeita por meses a fio. Não é escolha fácil, é escolha trágica sempre. É a escolha que se faz para continuar e para não parar. É a escolha do possível dentro de uma situação extremamente difícil.
E por isso mesmo é que eu acho que é preciso que se saiba que todas as opções como essa, mesmo essa interrupção, é de dor.